Queridos irmãos, hoje nos encontramos diante de um tema extremamente importante. Lembrando de que nós estamos em uma série com o tema A Ciência do Evangelho. Pela graça de Deus, aqui no canal Horizontes de Palavras, nós trouxemos mensagem de esperança e salvação. Mensagem que geram vida em abundância. Então, se você não tem acompanhado as séries, ou se você não acompanhou a última série, o episódio 3, eu lhe convido a dar uma olhada na nossa playlist com o tema A Ciência do Evangelho. Queridos irmãos, hoje essa mensagem é muito, mas muito importante. Por isso, em nome de Jesus, eu lhe convido a entender o contexto dessa mensagem. Mas você só vai entender quando terminares de assistir completamente a mensagem que Deus trouxe para você hoje. Essa mensagem, esse tema, desafia nossa fé, desafia nossa razão e a nossa visão sobre o mundo. Criação ou evolução? Isso mesmo que você acabou de ouvir. Esse não é apenas um tema filosófico ou um debate científico. É uma questão que define quem somos e quem é o nosso Deus. É como se estivéssemos em uma encruzilhada, com duas direções completamente opostas. Uma que nos leva para os braços do Criador amoroso, que nos conhece intimamente desde o ventre de nossas mães. E outra que sugere que somos o resultado de bilhões de anos e de acidentes cósmicos. Isso mesmo, queridos. O que está em jogo aqui, meus irmãos, é a nossa identidade como filhos de Deus. O que está em jogo é a nossa compreensão do plano divino para a humanidade. Se aceitamos a evolução como explicação para a origem da vida, estamos negando a direção ou atuação direita de Deus em nossas vidas. Mas se afirmamos que fomos criados por Ele, convidamos o Criador para tomar o seu lugar de honra em nossas vidas. A escolha que fazemos tem consequências eternas. Queridos, hoje quero que vocês reflitam profundamente, pois este é um chamado à verdade. Vamos explorar juntos essa grande questão. Fique atento nessa questão. Fomos criados por um Deus amoroso e intencional, ou somos apenas o resultado do acaso? Queridos, imaginem que você está caminhando por uma floresta, por um campo, e à medida que você caminha, você encontra um relógio perfeitamente funcional. Os ponteiros movem-se com precisão. O mecanismo interno é complexo. Cada engrenagem desse relógio ou do ponteiro tem o seu papel. O que você pensaria naquele instante? O que você pensa imediatamente? Que alguém construiu este relógio perfeitamente funcional. Sim ou não? Claro que sim. Ninguém em sã consciência pensaria que o relógio se formou por si só. Ninguém. A partir de poeiras ou atritos. Agora olhe para o universo ao seu redor. Olhe ao universo ao seu redor.
o funcionamento do corpo humano, a complexidade de uma célula, as leis que governam o cosmos, tudo isso, assim como o relógio, aponta para um designer. A ideia de que tudo isso surgiu sem o propósito ou sem um propósito é tão absurda quanto dizer que um relógio construiu-se sozinho. Você consegue acreditar que o universo tão minucioso e preciso foi obra do acaso? Você consegue acreditar nisso? A Bíblia nos diz em Salmos 19, versículo 1, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra de suas mãos. O universo proclama a existência de um Criador. Assim como o relógio revela o relógio, a criação revela o Deus do universo. Quando olhamos para as estrelas, para as montanhas, ou até para nós mesmos em um espelho, devemos ver cada detalhe divino em nossas vidas. Você reconhece o poder de Deus diariamente em sua vida? Só você pode responder isso no seu íntimo. Você reconhece diariamente o poder de Deus em sua vida? Agora, querido, imagine em uma casa magnífica, uma casa bela, com alicerces firmes, paredes robustas e um design arquitetônico impecável. Você entraria nessa casa e diria que ela surgiu por acaso? Você diria isso? Que por algum motivo tijolos e cimento se juntaram aleatoriamente? Você diria isso? Claro que não. Cada casa precisa de um arquiteto. Cada casa precisa de alguém que a desenhe e a construa com um propósito. Da mesma forma, Deus é o arquiteto da criação. Ele colocou cada estrela no lugar, cada planeta em órbita, cada ser vivo na Terra conforme a sua vontade. Você acha que o universo tão vasto e complexo poderia existir sem a mão de um Criador? Você acredita nisso? A Bíblia responde em Isaías 45, versículo 12. Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus e todo o seu exército dei as minhas ordens. Deus não apenas criou, queridos, Deus ordenou a criação. Ele falou e tudo passou a existir. E, queridos, o universo tem uma base sólida, porque Deus é o arquiteto do universo. Se confiarmos em Deus como nosso Criador, então também podemos confiar nele para ser o alicerce de nossas vidas. Você tem edificado a sua casa ou a sua vida sobre o alicerce de Deus? Sobre o alicerce divino? Ou você está construindo sua casa sobre areia? Diz ali nos comentários, meus amados. Agora imagine uma pequena semente, tão insignificante aos olhos humanos. Como essa semente sabe se transformar em uma árvore? Como? Não tem como. Não é pelo acaso, mas porque há um plano divino inscrito no DNA desta semente. Da mesma forma, Deus nos criou com um propósito específico. Ele cuida de nosso crescimento, assim como cuida da semente para que se torne em uma árvore robusta.
A evolução nos diz que a vida é uma série de acasos. Mas a Bíblia nos ensina que Deus é quem dá vida e dirige nosso crescimento. Você acredita que a sua vida está se desenvolvendo sem direção? Ou confia que Deus tem um plano para você? Assim como Ele tem para cada semente. Jeremias 1, versículo 5, nos lembra: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. Deus te conhecia antes mesmo do início da sua existência, querido. Assim como a árvore depende da luz e água para o crescimento, nós dependemos da palavra de Deus para florescer espiritualmente. Você está buscando a fonte certa para nutrir sua vida, sua alma e alcançar o propósito divino? Queridos irmãos, amados, meu amigo, minha amiga, a pergunta que enfrentamos hoje não é apenas criação ou evolução. A verdadeira questão é: quem governa a sua vida? Um Deus amoroso que criou cada detalhe com perfeição, ou acaso que nos deixa sem propósito? O mundo ao nosso redor pode tentar nos convencer de que somos o resultado de processos aleatórios, mas a palavra de Deus nos diz claramente: nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador. E aqui está o ponto mais importante. Acreditar na criação não é apenas uma questão de olhar para o passado, é uma questão de olhar com esperança o futuro. Se Deus nos criou, Ele também tem um plano para nos redimir e para nos restaurar. Assim como Ele formou o mundo do nada, Ele pode transformar nossas vidas, dando-nos propósito e direção. Querido, querida, hoje Deus está te chamando para confiar nele como o Criador e o autor da sua história. Se você está cansado de viver sem propósito, buscando resposta no acaso, levante-se agora e declare: eu acredito no Criador. Eu entrego minha vida nas mãos do Criador do universo, daquele que me formou. Hoje Deus quer transformar sua vida. Hoje Deus quer transformar completamente sua mente, como Ele transformou o caos em criação. Você aceita esse chamado? Se sim, glória a Deus. Se não, que o Senhor tenha misericórdia de ti. Vamos orar? Oremos. Pai amado, Deus da glória, Senhor eterno, muito obrigado por essa mensagem tão poderosa e cativante, Senhor amado. Criação ou evolução? Senhor amado, o inimigo seu tem incultado em muitas mentes que nós somos frutos do acaso. Mas a tua palavra diz que o Senhor é o Criador e o mantenedor do universo. Eu acredito nessa palavra, espero com que o Senhor convença o meu amigo e a minha amiga que está ali no outro lado, que a sua vida foi criada por um propósito maior. E que o Senhor faça entender melhor essa mensagem no nome santo de Jesus, e que o Senhor alcance milhares de pessoas que ainda acreditam que a nossa vida veio de um caos ou de um acaso ou aleatoriamente. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Amém.